só protege as cidades mencionadas, mas outras 5 também, envolvendo, por exemplo, como princípio, a cidade da Feliz, onde fica a segunda companhia, e São Sebastião do Caí. Me faltou o nome de todos agora, por uma questão de decoreba mesmo, mas nós cuidamos de aproximadamente 200 mil pessoas, e o nosso efetivo para toda essa população gira em torno de 80 homens. Os fatos recentes eles têm chamado a nossa atenção de maneira negativa, e já que é a preocupação que todos têm, eu vou responder primeiro essas questões e depois tentar fazer com que enxerguemos a floresta, não só a árvore, e consigamos perceber que o panorama, na verdade, é assim, positivo. Fazendo uma breve recapitulação dos últimos acontecimentos, o último mês, sem dúvidas, foi mais conturbado, uma vez que as ocorrências que aconteceram foram de vulto e tiveram um desfecho trágico para os criminosos, portanto, um desfecho feliz para a população, feliz para quem se preocupa com a segurança pública. E esse tipo de situação acaba recebendo um olhar mais atento da mídia. Estivemos recentemente, há 2 semanas atrás, concedendo, por exemplo, entrevista para o Cidade Alerta da Record. Esses ocorridos tiveram também outra divulgação por parte do jornal Fato Novo. E para quem não se recorda, os principais fatos foram um furto que ocorreu aqui na cidade de Alto Feliz, cujos criminosos em fuga, eu até estava almoçando quando isso aconteceu, vi uma sirene tocando, nós identificamos e saímos em perseguição. Esse furto teve como resultado o encontro dos bens retirados, a morte de um dos criminosos que decidiu reagir contra a guarnição de Nova Petrópolis e a prisão de outro. Uma outra situação similar também aconteceu na Feliz, em que criminosos foram perseguidos pela polícia, tentaram se valer do uso da força, um acabou morto e os outros 3 presos em um cerco que acabou durando a noite toda. Mais recentemente, essa vai ser a última das situações que chamaram mais atenção que vou trazer à baila, o caso dos especialistas em roubo de joalheria, que estavam se aproximando de Bom Princípio e, logo antes de adentrar o estabelecimento, foram abordados e presos. Tudo isso, sem dúvida, uma colaboração que existe entre a população. Me recordo que na noite do cerco, citado anteriormente, a população nos ligava informando latidos de cachorros, junto com o trabalho hercúleo da Brigada Militar e dos soldados que ombreiam conosco. Até quem está fazendo as imagens aqui é o Sargento Radias, alguém que corre muito mais risco do que eu no dia a dia. Eu venho aqui representar o batalhão, mas o trabalho árduo cabe aos nossos praças, aos nossos soldados, que fazem tudo com o risco da própria vida, como presidiu o próprio juramento da Polícia Militar. Pois bem, eu falei até agora só de situações mais trágicas que acabaram tendo um final feliz, mas que assustam. Ninguém gosta de ver a criminalidade rondando o nosso terreno, a nossa área, mesmo que o desfecho seja favorável para a segurança pública. De modo a sairmos desses fatos isolados que constituem exceção e não a regra da nossa atuação no ano, compilei os dados, senhoras autoridades e excelentíssimos vereadores, não apenas da cidade de Alto Feliz em todo o ano de 2023, mas também das 10 cidades que o 27º Batalhão presta o seu serviço. E convido-os rapidamente a responder uma pergunta. Senhores, quantos homicídios os senhores acreditam que aconteceram nessas 10 cidades durante o ano de 2023? Alguém gostaria de tentar um palpite? A senhora ali que se encontra no meio. Muitos. Muitos? Quantos aproximadamente? Eu acredito que mais de 50. Mais 50. Alguma das autoridades gostaria de... No máximo 5. O número do nosso excelentíssimo presidente se aproxima mais da realidade. Nós tivemos, eu não vou mentir o número, então foi entre 2 ou 3, até porque a morte decorrente de intervenção policial ela também conta com o número de homicídios, o que não deveria acontecer, porque vale-se da legítima defesa, portanto, está excluída a juridicidade na lei que se fala em crime. De qualquer modo, nessas 10 cidades,
2 homicídios para toda essa população e com o nosso efetivo. Pegando outros dados, nós tivemos na região, agora aproximando mais a nossa lupa, falando apenas da cidade de Alto Feliz. Fizemos um compilado de dados recente e no ano de 2023 tivemos 133 acionamentos. Só que quem ouve esse número pode pensar que também é um número negativo. Só que esses 133 acionamentos, eu trouxe a análise geográfica, que estarei enviando aos senhores, até depois peço que peguem meu contato para que eu envie os dados via WhatsApp. Eu até imaginei que não teria acesso a uma tela aqui para conseguir mostrar, então trouxe impresso, até vou passando para os senhores poderem olhar rapidamente. 133 acionamentos envolvendo, por exemplo, perda de documento, qualquer chamado da polícia para averiguação, dentre outras causas que não necessariamente significam perigo. Isso mostra que esses acionamentos simbolizam o acionamento por parte da população e a resposta por parte da brigada, em situações que não são graves. Desse modo, não há que se fale omissão, tanto da população como da brigada. Do ponto de vista dos dados que são priorizados pelo comando da Brigada Militar, dos dados que são priorizados por parte do governo do Estado, portanto, grupos criminais que são mais gravosos, mais perigosos. Aqui na cidade de Alto Feliz, nós tivemos em todo o ano de 2023 um roubo a pedestre. Apenas um roubo a pedestre. O roubo ele envolve violência ou grave ameaça, se diferencia, portanto, do furto. O furto é pegar algo de outra pessoa, um bem que não é próprio, sem se valer da violência ou da grave ameaça. Faço essa diferenciação técnica porque nós temos um roubo que vai envolver violência ou grave ameaça, pode ser um soco desferido na vítima ou uma ameaça. Eu até admito que não analisei em especial para cá essa ocorrência. E nós tivemos, em se tratando de furtos qualificados, também chamados de arrombamento, ou com obstrução de obstáculo, ou pulando muro, por exemplo, nós tivemos um total de 3. Desse modo, ocorrências de grupos priorizados, uma que envolvia violência ou grave ameaça aqui na cidade de Alto Feliz, e 3 que envolviam um furto qualificado com arrombamento, mas ainda assim sem violência ou grave ameaça. Saindo, portanto, e em caminho para o final da fala, de enxergarmos a árvore apenas esse momento acalorado, esse momento atual, que ainda assim teve despejo benéfico para a sociedade, para quem trabalha, para quem visa resguardar a população, o panorama das 10 cidades, o panorama do Vale do Caí, a visão que temos do Vale da Felicidade, mesmo com um efetivo reduzido, é de uma visão de um local seguro, cuja população trabalha e atua em conjunto com a Brigada Militar. Boa noite.